É filho na fé ele. Amém? Eu estou ensinando uma palavra que eu comecei esta manhã, debaixo desse tema, como é que eu posso viver entre dois mundos? Que dois mundos é esse, pastor? A Bíblia diz que existe dois mundos presentes na vida nossa. Acredite você ou não. Acredite as pessoas ou não. A Bíblia, em alguns momentos, chamam este mundo aqui que nós vivemos de comer, dormir, pagar conta, obter bens, de reino do mundo. E ela chama o mundo espiritual, em alguns momentos, de reino de Deus, e também tem o reino das trevas. E eu comecei a falar sobre isso porque tem muita gente que quer ter uma relação com Deus apenas religiosa. E se você tiver uma relação com Deus apenas religiosa, você não vai atingir a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu explicar isso para você. Ser salvo é muito simples, irmãos. Uma pessoa para ser salva é de graça, diga é de graça. Ela se arrepende, ela crê em Jesus em primeiro lugar, ela se arrepende dos seus pecados, ela pede perdão, ela recebe esse perdão, ela passa a andar em novidade de vida, e tudo isso acontece de graça. Você não tem que fazer esforço nenhum a não ser crer. A única coisa que você tem que fazer é crer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Só. Eu estava conversando com o irmão e disse assim, você vai para uma igreja onde se prega a salvação, ou a cura divina, ou a libertação, e depois de você ter sido curado, liberto e salvo, vai chegar um dia que você vai perguntar assim, e agora? O que tem mais? E é isso que eu quero ensinar a você aqui neste lugar, a viver no reino de Deus, e a viver no reino de Deus neste mundo, porque o reino de Deus, ao contrário que algumas teologias ensinam, não é para depois do milênio, não. O reino de Deus é agora. Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus aconteceu quando o seu rei veio aqui há 2000 anos atrás, e pregou, e ministrou, e morreu, e salvou. A partir dali começou o reino de Deus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Só que este reino invisível, ele tem coisas que você precisa entender, experimentar, porque se a sua fé for uma fé só teórica, só teológica, uma fé apenas com uma religião bonitinha, que você diz, está tudo certinho, eu creio assim, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, você vai descobrir que vai chegar um momento, ouça o que eu vou falar, que você vai enjoar de ser crente, porque o que marca a vida de uma pessoa no reino de Deus, são as experiências que ela tem com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus através do Espírito Santo, neste mundo sobrenatural. Por isso, quando os discípulos, Jesus morreu e ascendeu aos céus, ele disse assim, ó, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Ele sabia que os discípulos precisariam ser revestidos deste poder sobrenatural do reino de Deus nas suas vidas. E eles ficaram, e se você for verificar lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e ali começam a acontecer coisas sobrenaturais, que vai desde do batismo no Espírito Santo, as pessoas falando em línguas, a mudança de Pedro, que era um covarde, que se escondia, que tinha desanimado até inclusive de pregar o Evangelho,
depois de Jesus ressuscitado, e ele sabendo que Jesus estava ressuscitado, ele diz assim: vou pescar, não queria mais saber de nada. Este mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, prega, e só de uma vez só, 5.000 pessoas, 5.000 homens se convertem, e ali o poder do Espírito Santo começa a agir. A sombra de Pedro curava os enfermos. Não tem nenhum relato na Bíblia que diz que a sombra de Jesus curava os enfermos, mas Pedro, para confirmar o que Jesus disse: farão as obras que eu faço, e maiores ainda farão. Irmãos, é impossível que alguém tenha uma experiência deste mundo sobrenatural, deste mundo invisível na sua vida, e permaneça da mesma maneira. Por isso, eu estou provocando em você, eu estou falando para você que você precisa orar, buscar a Deus, vir as orações ou pela manhã, ou na sexta-feira à noite, 8 horas, ou sábado na consagração de 8 da manhã, porque quando você se propõe a buscar a Deus, Ele começa a manifestar os poderes do mundo vindouro. Pastor, e o que isso acontece? São os sinais que o mundo precisa ver. As palavras são importantes. Palavra cria, palavra chama a existência, mas ouça, as palavras têm que ser confirmadas com milagres. Amém? Uma vez confirmado, tudo será diferente. Então, esta manhã eu coloquei alguns textos, eu queria que você viesse comigo, para você recapitular, porque eu vou acrescentar alguma coisa aqui grande. Mateus 12, 28, vem aqui comigo rapidamente. Eu peço a você que você tenha uma caneta, um lápis, uma caneta de realçar texto, para que você possa realçar texto. Mateus capítulo 12, versículo 28. Vamos lá. Todos comigo? Amém? Jesus se depara com uma situação em que ele tem um endemoniado, cego e mudo, e ele cura e liberta esta pessoa. E todo mundo fica admirado, e os fariseus dizem que ele faz aquilo pelo maioral de Beelzebu, dizendo: não, isso aí é o demônio-chefe que usou ele. E Jesus dá a seguinte resposta: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus sobre vós. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre o reino de Deus, que o reino de Deus ele é chegado com poder, não só com palavras. Com palavras a gente fica no nível terreno, religioso. É o poder que começa a criar, irmãos, ouça bem, no meu coração, no seu coração e no coração das pessoas que nos assistem, nos vê, que nós vivemos, um santo temor, dizendo: opa, alguma coisa tem entre o céu e a terra que vai além de um ensino religioso ou de palavras. Então o poder, a manifestação do reino de Deus, ela tem que acontecer com poder. Eu dei um exemplo aqui esta manhã, minha primeira experiência com o poder do reino de Deus, aconteceu quando eu tinha 1 mês na igreja. Eu estava convertido há 1 mês, fui para um acampamento, não é um acampamento de crente não, eu acampava com alguns colegas, que eu era do mundo, a gente ia fazer acampamento, e já tinha marcado este acampamento antes da minha conversão. Eu me converti, e era período de carnaval, quando houve o acampamento, e eu fui. E lá no acampamento, eu estava feliz, eu tinha recebido Jesus na minha vida, estava alegre, estava compartilhando com todo mundo, dizendo que Jesus tinha entrado, alguns faziam gozação, outros brincavam, mas eu falei que Jesus, dentre muitas coisas que ele fazia, que ele curava nos dias de hoje. E aquilo ficou durante a praia, durante o dia, a gente batendo papo. À noite, uma das meninas começou a passar mal. A gente estava num lugar de difícil acesso, e a gente não tinha carro. Vou pedir a você que desligue o telefone, ok? E deixe sintonizado agora na linha do céu. E eu vou desligar o meu também, porque pode acontecer isso.
Ok? Quem mais tem telefone? Aproveita a dica. Ok? Aproveita a dica, porque isso aqui é muito bom. Mas tem hora. Nós estávamos lá à noite e a menina começou a passar mal, com uma febre de 40 graus, tremendo, fazia muito calor. E aí ela pediu, né? Disse assim: chama aquele rapaz que falou. Eu fui lá, ela disse assim: você disse de dia que Jesus curava nos dias de hoje. Eu disse: Jesus cura. Ela falou: então ora por mim. Eu nem sabia orar, irmãos. Eu era novinho na fé. Não sabia nem como orar. Então a minha oração foi mais ou menos assim. Eu disse: Jesus, tu disse que cura. Eu disse para ela que você cura. E ela cura ela agora no teu nome, amém. Um negócio mais ou menos assim. Quando eu disse amém, a menina começou a se sentir bem naquele momento. A febre foi baixando na hora. E ela está passando. Ela começou a suar. E aí a febre foi embora na hora. E ela falou: fui curada, saiu pulando. Ela saiu pulando para um lado, foi curada, e eu fui para o outro pulando. Funciona por quê? Eu vi que o que estava escrito aqui, quando você chama para a sua vida e realmente pratica, o reino de Deus se manifesta. Sabe o que aconteceu na minha vida? Podia qualquer pessoa dizer, porque quando eu me converti, logo alguém disse assim: olha, cuidado com o pastor, que o pastor faz lavagem cerebral. E eu tinha um pavor de ser controlado por qualquer pessoa. Não tem até hoje. A única pessoa que me controla é o Espírito Santo, que eu não sou flor que se cheire. Mas a verdade é que eu tinha pavor disso. Mas aquele dia eu percebi que Deus não era uma religião. Diga isso: Deus não é uma religião. Ele é muito mais que isso. Então, Jesus disse: olha, o reino de Deus chega na tua vida. Você sabe quando o reino de Deus está na sua... Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo no reino? Como é que eu sei que o reino de Deus é uma verdade na minha vida? É quando o poder de Deus começa a se manifestar na sua vida. Os sinais. Amém? Ou depois eu li uma outra passagem, Mateus 13, 11, um pouquinho adiante aqui. Mateus 13, 11, que diz assim: Jesus falando aos seus discípulos disse assim: porque a vós outros é dado conhecer o quê? Diga: mistérios. Os mistérios. Da onde? Do reino dos céus. Mas àqueles não lhe é isso concedido. Deus quer te revelar esses mistérios do mundo espiritual, do mundo invisível, do mundo sobrenatural. Ele disse: olha, eu quero que vocês conheçam esses mistérios. Não sei se você já viu aquele pastor Marcos Pereira. Quantos já viram aqui? Já viu quando ele fala assim: Gabriel, vai lá e traz aquela pessoa aqui. Aí a pessoa vem toda... Ele só fala, agora faz ele ajoelhar. A pessoa resiste. Poderes sobrenatural. Poderes do mundo vindouro. Quando você começa a se envolver a sério com Deus, você começa a experimentar algumas coisas maravilhosas. Uma delas, a voz de Deus começa a ser mais nítida na sua mente. Você começa a discernir o que é pensamento seu e o que é pensamento de Deus dentro de você. E detalhe, e o que é pensamento do diabo tentando também atacar você. A Bíblia chama esse dom discernimento espírito. Isso começa a agir na sua vida. Outra coisa, quando você começa a experimentar os poderes do mundo vindouro, uma das coisas que acontece é que o medo vai embora. Você não tem medo. Eu me lembro que quando surgiu a AIDS,
e que ela se proliferou com muita força. Eu me reporto aqui aos anos de 1982, por aí. Eu estava pastoreando a primeira igreja aqui na Ilha do Governador, e um rapaz que se converteu, ele veio para a igreja, aceitou Jesus, e depois dele estar na igreja, ele descobriu que ele estava com o vírus da AIDS. Naquele tempo não havia esses medicamentos todos que existem hoje, que contêm, não permite a expansão do vírus. E hoje a ciência está bem avançada. Nós estamos falando aí, irmãos, de 30 anos atrás. 30 anos atrás a AIDS era uma coisa pavorosa. Eu era pastor desse rapaz e fui visitá-lo no hospital. E lá no Hospital do Fundão, ele estava numa área de isolamento, porque eles não sabiam ainda como é que se transmitia o vírus da AIDS, se era pelo ar, se era pelo contato físico, se era pelo sangue, todas essas informações que a gente tem hoje, naquele tempo não havia. Começou a morrer gente, e principalmente daqueles grupos de riscos, homossexuais, prostitutas, pessoas que usavam drogas, esses grupos de risco que tinham contato, né? Depois a gente veio saber que o sangue, é pelo sangue que a pessoa transmite. E aí eu fui visitar e cheguei lá, não, o senhor tem que, porque a pessoa não tem imunidade para proteger ela e tal. E esse rapaz, eu fui lá, orei por ele, abracei ele lá. E quando eu entrei, que eu estava me preparando, eu disse assim, nós estamos orando e Jesus vai curar. E o médico ficou irritado comigo, disse assim, o senhor tem muita coragem? Assim mesmo. Por quê? O senhor fica dando falsas esperanças. O senhor sabe o que é AIDS? Eu disse assim, olha, eu não sei muito bem o que é não, mas eu sei que seja o que for, Jesus cura. Seja o que for, Jesus cura. O senhor me chamou de charlatão, me chamou de hipócrita. O cara ficou irritado comigo, ele estava endemoniado. Agora eu entendi depois por quê. Porque, na verdade, ali ia acontecer um grande milagre. Todas as vezes que vai acontecer um grande milagre na vida ou no lugar de alguém, o diabo fica logo eufórico, porque ele sabe que se acontecer, aquilo vai se transformar para a glória de Deus. Eu entrei, eu perguntei ao rapaz se ele cria, ele disse que sim, eu orei e decretei a cura dele. E aí aconteceu um fenômeno. A imunidade dele vinha diminuindo, ele já estava naquele estado cadavélico, irmãos. Com o corpo todo manchado, estado cadavélico mesmo, para morrer. E aí começou a haver um retrocesso. Ele voltando, a saúde voltando, e ele foi ficando bom, gordinho, feliz da vida, internado no hospital e, conclusão, na medida que foram ver na recuperação dele, fizeram exames de sangue. E o vírus? Sumiu. Ele, tanto é que, agora não, mas ele durante muito tempo, eu mandei ele cometer um crime em nome da fé, e ele, fiel ao seu pastor, obedeceu. Eu mandei ele roubar o prontuário. Porque falava que era curado de AIDS, ninguém acreditava. E o prontuário dele vinha acusando a doença, até o estágio pior da doença, e depois o prontuário da metade para lá vinha constando todos os exames, mostrando ele curado. Falei, tem gente incrédula que não vai acreditar, vai achar que isso é conto da carochinha. E ele pegou e tal. E ele durante um tempo ia testemunhar, levava o prontuário. Está aqui, ó, foi curado. Gente, isso causou uma revolução na vida da nossa igreja naquela ocasião, na minha vida, na vida dele também. E sabe de uma coisa? Esses poderes têm que se manifestar para que todos saibam que o Cristo que nós servimos morreu, ressuscitou, mas está vivo de verdade. Quando Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. E se nós ficarmos só com um servir a Deus religioso, sem esse sobrenatural, vai acontecer que vai chegar um momento em que nós vamos perguntar, será que isso tudo não é fruto
da teologia, da filosofia humana, da história humana. Então, Jesus quer que você saiba que esse mistério do mundo vindouro é para você e para mim também. Quero que você venha comigo aqui também em Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17 e 20. Eu estou tentando ser sucinto, porque isso aqui caberia muitas e muitas pregações. Lucas 17, 20. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus, o quê? Com visível aparência. Então o reino de Deus não é cadeira, não é prédio. Olha, irmãos, nós estamos aqui, esse local muito modesto, muito simples, e eu acho que não é tempo de construir templos feitos por mãos humanas, mega templos, luxuosos templos. Eu acho que a gente tem que ter um lugar de conforto, um lugar bom, que a gente possa fazer o trabalho de Deus, sem se preocupar com isso, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita no templo que Ele fez, que somos nós. Diga glória a Deus. O homem é a sua habitação. Então Jesus está falando aqui, ó, o reino de Deus não é nada aparente. O reino de Deus não é a organização denominacional. O reino de Deus não é a igreja organizada. O reino de Deus não é nada. O reino de Deus é um estado de espírito que você vive com Deus, onde quer que você esteja, de noite, de dia, em qualquer parte do universo, aonde você estiver, o reino estará contigo. Aí eu vou falar igual aquele filme, que você tem a força. Você lembra disso? Né? Eu quando vi aquele filme, minha mulher disse: você gosta de viajar na maionese, né? Mas há umas verdades por trás disso. Você tem um reino na sua vida? Pastor, eu tenho um reino de Deus. Prove. Como? Os sinais acompanharão a todos que creem. Eu vou provocar em você, eu estou provocando em você o desejo profundo de sair da sua zona de conforto. Que zona de conforto? Sou salvo, vou para o céu, tenho a minha igrejinha, assisto os meus cultos, estou feliz da vida, tudo isso é bom. Só que a Bíblia diz que esses poderes do mundo vindouro têm que ser manifestados através do mundo, para que o mundo creia que Jesus está vivo. Você fala assim: Jesus está vivo. Se pega um cabra como eu no passado, me prova. João Batista, não com essa pergunta, mas com esse sentido, depois de preso, ele profetizou que Jesus era o Messias que estava prometido e que agora tinha chegado. E aí ele estava às vésperas de ser decapitado, ser morto, João Batista, e ele manda um recado, porque começaram a dizer que Jesus pregava sobre o reino de Deus, e ele achava que o reino de Deus devia ser um reino militar, um reino político, um reino de dominação dessa terra. Aliás, tem pastores que dizem que tem que ter políticos evangélicos na política para que influencie. Irmãos, você quer saber como é que o reino de Deus vai influenciar? É com a manifestação do poder de Deus, e não na conivência com esses grupos que estão por aí governando o país. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus está dentro de nós, ele é puro. E aí, João Batista manda perguntar: é você mesmo ou teremos que esperar outro? Sabe o que Jesus fez na mesma hora? Curou enfermos, fez sinais estrondosos. Diga assim: vai lá e diga para João Batista que os enfermos são curados e aos pobres é ministrado o reino de Deus. Porque o reino de Deus, quando João Batista pediu provas do reino de Deus a Jesus, ele os provou não com palavras, mas com sinais. Amém? Quero fazer uma pergunta nessa altura, porque agora eu vou acrescentar, que eu não acrescentei de manhã.
Você tem uma experiência significativa do sobrenatural de Deus na sua vida? Pastor, eu tenho uma pequenininha. Você tem que ampliar isso. Porque ouça o que eu vou falar. O diabo, que nunca dorme, ele vai querer desconstituir isto que foi constituído por Deus no seu coração. Seja uma experiência de salvação, seja uma experiência de cura, seja uma experiência de um milagre. Por isso, volta e meia, você tem que buscar na sua vida, experimentar desse mundo invisível. Será que posso ouvir um amém? Amém? Tudo bem. Olha só, pastor, será que o senhor não está exagerando? A gente tem que fazer isso mesmo? Você quer saber se eu estou exagerando? Vem aqui com Lucas comigo, 22, 29. Lucas 22, 29. Estou pedindo a Deus que nesse o acampamento das mulheres que vai acontecer aqui na igreja, seja derramado o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, e a gente tenha mulheres aqui orando pelos enfermos, e sendo curados, pessoas sendo curadas. Entrou aqui doente, sai curado. Por quê? No reino de Deus isso é previsto. Lucas 22, 29, o que diz aí? Assim como meu Pai me confiou o quê? Diga, Deus confiou a Jesus o reino. O que Jesus fez? Olha só. Eu vou-lo confio. Então, o reino de Deus, que era o trabalho de Jesus anunciar com poder, ele pega e transfere isso para a igreja. E diz mais: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para o quê? Julgar a quem? Misericórdia. A igreja vai julgar as tribos de Israel. A igreja tem da parte de Deus o reino confiado. E quando eu olho para a igreja, eu vejo que ela está bem aquém daquilo que ela deveria ser. Porque eu vejo muito pouco do que deveria acontecer. Eu já falei aqui, não me chame para um funeral. Porque se eu for no funeral e o Espírito Santo me iluminar para orar pelo morto, eu vou mandar o morto levantar. E você pode passar, pastor, o senhor vai passar esse vexame? Se você não tem fé, vai ser vexame mesmo. Mas eu acredito no Deus que ressuscita os mortos. 1979, cemitério do Irajá, um irmão em Cristo foi chamado à presença de Deus, e o pastor da nossa igreja, eu era membro da igreja Nova Vida em Bom Sucesso, pastor Dilênio Rezende, faz 90 anos este ano, encontrei com ele no banco outro dia, ele ficou tão feliz, ele disse, me chama de Pereira, eu disse, Pereira, Deus ainda está me deixando aqui, não sei porquê, quero ir logo para o céu. Eu disse assim, vou fazer uma pergunta para o senhor tem orado? Ele, é a única coisa que eu faço no ministério hoje, é orar, oro muito. Eu falei, por isso que Deus não te levou ainda, porque tem gente orando pouco, e Deus precisa de gente que ore muito aqui. Então aqueles que já estão com idade, trate de orar se quiser ficar aqui.
e não ser recolhido. A pastora Dilene mandou um diácono para lá. Olha só. Mas esses diáconos, né, com fogo do Espírito, não com fogo estranho, mas com fogo do Espírito, começou a orar, começaram a cantar hinos, começou um culto lá no funeral. E ele começou a orar, começou a dizer, nós servimos ao Deus que ressuscita os mortos. E começou a orar. Irmão, o negócio foi ficando bom. Lembra que o ambiente que Deus se manifesta tem que ser um ambiente de fé. Diga glória a Deus. Então, ambiente tem que ser criado. Você sabe por que a gente faz louvor aqui quando começa? Para criar um ambiente de adoração. Porque aonde Jesus é glorificado, ele se manifesta. Por isso que o louvor não acontece depois, acontece antes. Porque a gente está tentando criar um ambiente aqui, onde Deus manifesta a sua glória. E começou. E porque Deus ressuscita os mortos e não sei o quê, e tal, e começou a orar, irmãos, e todo mundo começou a glorificar, e o negócio ficou, vai acontecer batismo no Espírito Santo. Não aconteceu batismo no Espírito Santo não, o morto levantou. Na hora. Quando o morto levantou, uma meia dúzia mirou a porta da capela. Dizem as balínguas que aconteceu o segundo milagre, até paralítico andou. Saiu correndo. E o morto, já pensou você acordar no seu próprio funeral? Ele tinha morrido de uma doença, que não era a doença. Ele acordou, levantou do caixão, aquelas flores todas, aquele negócio todo, né? Pessoal, uns gritando, outros apavorados, correndo, porque, ouça, é nessa hora que você vê quem é religioso e quem realmente está entendendo o que é viver no reino de Deus. A maioria, ó, perna para quem tem. Como é que pode um crente ter medo de morto, irmãos? Tem que ter medo dos vivos, porque morto não faz mal a ninguém, não. E aí, ele... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acho que na hora que ele tomou consciência, que ele estava no seu próprio funeral, ele teve um ataque cardíaco e morreu de novo. E saiu no jornal O Dia. Foi na época, morto, levanta, foi um negócio tremendo na época, uma barulhada que você não imagina. Quantos creem que Jesus ressuscita mortos no dia de hoje? Através da igreja, do seu povo. Minha mãe está ali, eu estou olhando para ela. Olha, ela já teve lúpus. Você sabe o que é lúpus? É uma doença incurável, ela foi curada. Toda vez que pega um médico novo, não pode ser. Aí eu vou pedir exame, ela chega de exame. Já estou fazendo isso, já fiz exame durante 20 anos, estou curada. Ela teve câncer, foi curada. Irmãos, quando isso acontece na sua vida, ou através da sua vida para alguém, a sua fé começa a ser tão sólida, que isso vai fazer toda a diferença da sua caminhada, a ponto de chegar o apóstolo Paulo dizendo assim, tem hora que eu tenho vontade de ir embora para o céu, e tem hora que eu tenho vontade de ficar, para anunciar mais o evangelho às pessoas, porque você já começa a viver numa dimensão que não há diferença entre viver lá no céu e viver na terra, porque você já está vivendo no céu. Deu para entender o que eu estou falando? Diga amém. Já não há, porque você quando o pastor Dilene disse assim para mim, ele fala isso, você pode pensar que é charme, mas não é não, é sério. Eu estou com vontade, eu quero ir logo para o céu, chega, já cumpri minha missão aqui, ele falando e tal, com a maior naturalidade, porque quem está em Cristo, quem vive no céu, aqui na terra, não tem problema com a morte, porque já passou da morte para a vida. A palavra de Deus diz isso. Quem entregou sua vida a Cristo já não morre mais, irmãos.
Você faz parte de uma raça eleita. Você faz parte de um povo da propriedade exclusiva de Deus. Um povo diferente, que vive em dois mundos. No mundo material e no mundo espiritual. E que outra coisa, faz essa ponte, porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Tudo que pedir descrendo, não duvidando no seu coração será feito. Você é a ponte do mundo espiritual, do reino de Deus, para a manifestação aqui na terra. Deus precisa dos seus olhos, da sua boca, do seu corpo. Deus quer que você ore, porque Ele precisa que você manifeste a glória de Deus, para que o mundo creia que só há um só Senhor, um só Deus, um só Cristo, Jesus Cristo, homem, que habitou e vive em nós. Isso não pode ser religião, isso tem que ser vida. Vem comigo em Colossenses, capítulo 1, 16. Colossenses 1, 16. Só para você saber que há coisas visíveis e invisíveis. Esta manhã eu dei o exemplo aqui que eu experimentei. Mas eu vou falar um exemplo da minha irmã, mais velha. Ela fazia parte de um projeto chamado Projeto Rondon, quando ela estava fazendo faculdade na época. E ela se dedicou à área de assistente social. E ela foi fazer um estágio pelo Projeto Rondon, numa tribo indígena lá no Amazonas. Tinha a base do Projeto Rondon, eles iam de dia, faziam o trabalho na tribo e voltavam. Não ficavam lá. Mas aconteceu que uma das vezes que ela foi, o barco quebrou. E eles tinham que esperar o barco vir. Eu estou falando, irmãos, de 3 horas de barcos. No Amazonas, no Alto Amazonas, as estradas são os rios. Então, você viaja, por exemplo, de Belém a Manaus, não sei quantos dias de barco rio acima. Só para você saber disso. Então, as distâncias são muito grandes, são percorridas de barcos. O barco quebrou, então eles tiveram que ficar lá na tribo. E aí, eles não estavam muito preparados para aquilo, porque eles não levaram material de acampamento, porque normalmente eles iam, passavam lá uma parte do dia e depois voltavam. Então eles saíam bem cedo, chegavam lá por volta das 9 da manhã, quando dava 3 da tarde, eles estavam voltando por causa do anoitecer, do rio, da floresta, essas coisas todas. E ela ficou lá. Então ela disse que mandaram elas ficar numa, não sei como é que dá o nome, uma oca daquela lá que era do pajé. E você sabe que nessas tribos invoca-se espíritos. E onde se invoca espíritos, os espíritos se manifestam. Só precisa saber qual a origem deles, né? Muito bem. E aí ela foi dormir lá. Quando chegou de noite, ela contando, ventava, como eu falei aqui do centro de Macumba que eu fui lá tirar o material, ventava dentro e não ventava fora, as panelas batendo. E ela ficou apavorada, disse, caramba, cheio de demônio naquele lugar. À época ela não sei se ainda já era convertida ou não era. Ela ficou apavorada, mas guardou isso, porque isso serviu para ela também saber que existe um mundo invisível de Deus e um mundo invisível de ações demoníacas. E esse texto aqui que nós vamos ler, em Colossenses 1,16,
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, diga céus, diga existe mais que um céu, existe vários céus. Um dia eu vou falar sobre os céus, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis o quê? Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem. Versículo 26, pulando aqui. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, o quê? Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, não pelas suas obras, mas em Cristo. Para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, Deus nos confiou o reino, Deus colocou e mostrou que há coisas visíveis e invisíveis criadas por Ele. E outra coisa, Ele diz que essas coisas invisíveis não é fruto da nossa imaginação, não. Vem comigo aqui em 1 Timóteo, vem aqui rapidinho. 1 Timóteo 1,17. Pastor, isso não é viajar na maionese, não é viajação, não? Não. Ele nos fala que existe um reino invisível, assim o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos e séculos. Amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória. Gente, nós somos essa casa espiritual de Deus. A pergunta que eu coloquei no início da pregação foi a seguinte: como é que eu vivo entre esses dois mundos, sem virar incrédulo? Porque, ouça, se você ler tudo isso na Bíblia e não tiver uma experiência sobrenatural com Deus, isso vai criar incredulidade no seu coração. Esse é um perigo. Eu ler isso na Bíblia e dizer assim: eu não tenho nada que eu experimentei do sobrenatural de Deus. Então é importante para afirmar a sua fé. Mas também pode acontecer da pessoa achar tão maravilhosa esse mover espiritual. Eu conheço gente, uma certa feita eu estava dentro de um ônibus e uma senhora, que eu percebi que ela realmente estava cheia do Espírito Santo. Mas, irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo e à volta ninguém entende aquilo que você está falando, fazendo, a pessoa começa a achar que você é o quê?
É maluco. Eu dei um exemplo aqui essa manhã, que eu tive aquela visão, eu estou no ponto do ônibus, começo a ver aquilo tudo, e eu digo, meu Deus, meu Deus. E eu via que as pessoas estavam ao meu lado e diziam assim, ih, caramba, esse surtou. Porque eu estava vendo o que as pessoas não estavam vendo, e vendo o mundo físico e o mundo espiritual, aquela visão que eu mostrei aqui, que eu tinha pedido a Deus que me desse, que eu ia pregar no lugar, pastor, eu vi um anjo enorme atrás do Senhor, cheio de luz. Isso aconteceu. Um dia eu cheguei para ele, Senhor, me mostra, eu quero ver. E Deus permitiu que eu visse esse mundo invisível, sobrenatural. Só que se eu ficar olhando para esse mundo demais, eu vou amar tanto e vou para os outros pirar na batatinha. E eu estava dentro do ônibus, uma senhora, ela devia estar vendo alguma coisa, e ela, sai demônio, não sei o quê, sai, em nome de Jesus, tal, orando. E todo mundo chegava perto dela, saía. Dizia, ih, caramba, está doida. Porque, isso que eu estou falando, se você não tiver equilíbrio, diga equilíbrio. Diga equilíbrio. Você pode pender ou para a incredulidade ou para a aparente loucura. A Bíblia diz que as coisas do Espírito são loucura para os que se perdem. Diga glória a Deus. Mas para os que creem é o poder de Deus. Então, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é não ficar com medo de colocar a sua fé em prática. A fé não pode ser apenas uma declaração, uma crença só dentro de você. Essa crença tem que partir para atitudes. Dei o exemplo aqui do pastor Poyog Cho, que é o pastor da maior igreja do mundo, na Coreia. A experiência que marcou a vida dele, ele era pastor numa tenda, não existia nem templo, nem nada, meia dúzia de pessoas iam ouvi-lo, e ele estava frustrado, chateado, até que dia bateu um paralítico lá na tenda, e aí, quando o paralítico entrou, ele disse, é hoje que eu vou experimentar o poder de Deus. Aí o paralítico entrou, ele fez o culto, disse, olha, eu vou continuar orando. O paralítico ficou sozinho com ele, já eram 10 horas da noite, e ele começou a orar, orou, levanta em nome de Jesus, não levantava, né? Daqui uma hora, ele pegou o paralítico, levantou o paralítico e anda em nome de Jesus. Quando soltou o paralítico caiu. E o livro diz que ele fez isso umas 10 vezes. O paralítico começou a gritar, socorro, socorro, está louco ele, é maluco ele. E ele pegava o paralítico, botava de pé, anda em nome de Jesus. Soltava o paralítico. Lá pelas tantas da madrugada, ele levantou, o paralítico já estava desesperado, o pior é que não podia correr, né? Ele levantou o paralítico, quando ele botou de pé e disse, anda em nome de Jesus, ele não caiu. Firmou. Aí você vai andar em nome de Jesus. E ele começou a andar devagarzinho, andou e anda até hoje. Sabe o que acontece? Se você não tiver uma fé que leve a posturas de fé, a posição de fé, a prática de fé, essa fé, ela é inútil, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu quero que você saia daqui hoje com um quente, 2 fervendo. Assim, eu quero experimentar na minha vida. E como é que eu começo isso? Buscando a Deus, irmãos. Buscar-me-eis e achareis. Eu vou terminar fazendo a leitura de mais um texto da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5, de 1 a 7, diz assim: sabemos o quê? Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, está falando de quê? Da casa que você construiu ou do seu corpo?
falando do seu corpo. Esse é o tabernáculo de Deus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Você sabe que a Bíblia diz que nós teremos novos corpos. Os mortos ressuscitarão, os vivos que estiverem vivos quando Jesus voltar, serão transformados. E esse corpo de glória, é o corpo que Jesus tem e tinha quando foi ressuscitado. Um corpo que não precisa de alimento, que não sente dor, é um corpo espiritual. Eu vou aqui acrescentar algo da minha teologia. É um corpo espacial. Porque Jesus subiu na presença de todos, era um corpo, não era um espírito, era um corpo. Subiu em direção aonde? Em direção aonde? Ao espaço. Nós sabemos que o céu, depois das nuvens, vem o espaço. Junto com os anjos. Um corpo dotado de uma capacidade sobrenatural. É isso que nos espera no céu. Você vai de uma galáxia para outra. Lembra quando eu falei sobre os céus aqui? Você vai de um lugar para o outro no universo, com um corpo que Deus está preparando para te dar. Por isso que a Bíblia diz que esse é o processo seletivo. Muitos são chamados, poucos. Deus está fazendo uma seleção de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E ouça, não pode ser gente religiosa, tem que ser gente que viva no reino de Deus. Amém? Versículo 2: e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa, o quê? Habitação celestial. Diga glória a Deus. Irmãos, eu vou ficar doidinho. Por isso que o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado, disse assim: irmãos, as coisas que eu lá vi, que me foram proibidas relatar, Paulo foi arrebatado até ao terceiro céu, e ele diz, não sei se nesse corpo ou fora dele, Paulo fala sobre isso, ele diz, eu vi coisas tão maravilhosas que não me foi permitido dizer. Então você pensa que a vida aqui é boa, você não sabe o que é vida boa. Vida boa é aquela que Deus tem preparadas para nós na eternidade. Quantos querem ir hoje? Já estão algumas mãos se levantando. Ouça. Isso prova a nossa incredulidade. Eu fui fazer isso numa igreja do Reteté, me dei mal. Cheguei lá, pessoal lá, fogo puro, né? E eu pregando, eu disse assim, quem ia para o céu? Metade da igreja, queremos ir, começaram a glorificar a Deus. Queriam ir mesmo. Eu disse, calma pessoal, tem uma obra para fazer aqui ainda. Então tá bom, a gente fica aí para fazer. Mas a metade da igreja queria, realmente, queremos ir, Jesus leva a gente, aleluia. Eu disse, caramba, a turma está animada mesmo. Eu disse, gente, vocês agora no céu não têm serventia, mas aqui na terra vocês têm serventia. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Deus precisa de você aqui para testemunhar, orar, manifestar o reino dos céus aqui na terra, manifestar os poderes do mundo vindouro aqui na terra. Aí a igreja pegou fogo, todo mundo, aleluia! Eu quero que você saia daqui cuspindo, não o irmão, mas cuspindo, no bom sentido, fé, poder, graça. O diabo olha para você e diz, deixa eu ir embora que esse camarada já veio, ele é muito enjoado. Vai fugir de você, resistir ao diabo e ele. Estou falando alguma coisa que não seja bíblica aqui? Nada. Só estou botando uma linguagem moderna. Ouça, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Aqui tem doença, aqui tem sofrimento, tem dor, incompreensão, tudo que não presta tem nesse planeta. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, olha só, seja absolvido pela vida. Que coisa linda, diga glória a Deus.
teu corpo será transformado. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o quê? O penhor do Espírito. Deus, você sabe que a Caixa Econômica Federal trabalha com penhor. O que é o penhor? Você deixa uma joia e pega um empréstimo, para depois ir lá, pagar a cautela, né? Eu sei que ninguém botou joia no prego aqui, mas, e depois você resgata. O que Deus fez conosco? Veio Jesus, morreu na cruz, Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós como penhor. A joia de Deus está dentro de nós. A joia de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo, e Ele vai voltar para resgatar. E vai levar junto a sua igreja. Diga glória a Deus. Irmãos, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quantos aqui esta noite dizem assim: pastor, eu quero ter experiências do sobrenatural de Deus na minha vida? Sinceramente, não quero que você faça isso por um ato de curiosidade, mas dizer assim: eu quero viver isso aqui, eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu não quero ser apenas uma pessoa religiosa, eu quero que a glória de Deus... Se você quiser isto, você fica de pé, porque essa oração será escrita no céu. Eu estou falando com toda a autoridade aqui. Esse dia será escrito no céu. Cláudio, nosso ministro de louvor, depois do culto desta manhã, ele veio com lágrimas nos olhos, dizendo assim: pastor, Deus me visitou. Eu recebi alguma coisa de Deus esta manhã, que eu ainda não entendi, mas eu sei que Deus me deu alguma coisa especial. Eu disse: fique atento, porque você vai ver isso se desdobrar na sua vida, o dom se manifestar. Sabe? Eu sonho um dia que as pessoas não venham, porque nós colocamos um outdoor lá no Largo do Bicão, mas que elas venham, porque diz lá na Rua Ápia, há um povo que está buscando a Deus, e que o poder de Deus está se manifestando. Os pobres são consolados, o reino de Deus é pregado, os enfermos são curados, os cativos são libertos, e os sinais estão acontecendo. Mas não é por minha causa, irmãos, é por causa de Jesus, que prometeu e você buscou. Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, e eu estou começando, Senhor, a pensar que eu não mereço nada, mas, Senhor, que tu queres me usar. Diga: Senhor, eu me apresento a ti como um vaso de barro. Molda a minha vida, Senhor. Faz da minha vida instrumento nesta terra. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas, tenho falhas, e quando eu olho para mim, eu digo: não dá. Mas quando eu olho para ti, Jesus, eu digo: tudo é possível ao que crer. Por isso, Senhor, derrama dos teus dons sobre mim. Diga: Senhor, manifesta o teu sobrenatural na minha vida e através da minha vida. Diga: Espírito Santo, eu não quero que tu sejas apenas um bebelô dentro de mim. Transborda em mim a tua glória, a tua presença, que, Senhor, eu possa transitar entre esses dois mundos espirituais, o reino de Deus e o reino deste mundo. Senhor, manifesta a tua glória, não para que eu fique vaidoso, não para que eu fique, Senhor, pensando que isto é para a minha glória, mas é para a tua glória. Diga: Senhor, venha com teu poder,
Que o teu reino na minha vida, Senhor, não seja apenas uma palavra, um pensamento, ou até mesmo uma religião, mas que o teu reino venha com poder, Senhor. Levanta suas mãos, como estivesse para receber, assim, ó. Diga: Senhor, unge as minhas mãos, unge as minhas mãos. Agora pega as suas mãos e coloca na cabeça e diga: Senhor, unge a minha mente, meus pensamentos. Põe a mão nos ouvidos e diga: Senhor, unge os meus ouvidos. Põe a mão na boca e diz: unge a minha boca, Senhor. Põe a mão nos olhos e diga: Senhor, unge os meus olhos. Diga: Senhor, unge toda a minha vida agora. Diga: Espírito Santo, transborda esta unção sobre a minha vida. Guarda meus passos, Senhor. Comece a adorar. Diga: Jesus, que tu sejas transbordante na minha vida, Pai. Diga agora: quebra todas as tristezas, todos os meus recalques, todas as minhas fraquezas sejam agora subjugadas ao teu poder, Senhor. Aleluia, aleluia. Comece a adorar. Oh, comece a adorar, comece a adorar. Aleluia, xalabachandalama. Eu ministro agora sobre a tua vida, que o poder de Deus vai acontecer, que neste momento, pelo poder do nome de Jesus, você está sendo visitado, pelo poder do nome de Jesus, aleluia, você está sendo visitado para ser aquilo que Deus quer que você seja. A glória de Deus, aleluia, vai se mover na sua vida, sobre a tua vida. Aleluia. Quero andar após os teus passos, Senhor. Quero andar após os teus passos, colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Os diáconos venham para servir. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça, vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras. Diga isso para Deus: eu não quero viver só com as palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo teu coração. Obrigado, Jesus. Pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Quero andar após os teus passos. Cante isso com todo o seu coração. Colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre
ti, Jesus. É o desejo que eu tenho em minha alma, prosseguir o caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Clame ao Senhor, igreja. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão, oh glória, do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, o canal da tua poderosa unção. Aleluia. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. pra ser sal da terra E luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Vou pedir a você que segure os elementos para que todos nós possamos participar juntos. Você sabe que nós estamos celebrando um momento crucial da vida de Jesus, a sua morte e ressurreição, porque tudo isso que foi pregado aqui esta noite, os poderes do mundo vindouro, essa vida entre os dois mundos, entre os dois reinos, é fruto dessa conquista na cruz do Calvário. E Jesus disse: olha, vocês farão isso em memória de mim, porque até que eu volte, vocês estarão celebrando a minha morte e ressurreição. Tudo começou ali, na cruz do Calvário. A glória de Deus, o mover do Espírito, a presença do Senhor, o derramamento, os dons, tudo começou naquele dia ali que Jesus morreu na cruz. Aleluia. Glórias ao teu santo nome. Eu acredito que Deus
vai te usar muito. Deus vai te usar muito. Quando alguém chegar doente perto de você agora, não só diga, coitado, ou vai ao médico. Quando os doentes iam a Jesus, ele não mandava aos médicos não, irmãos. Ele curava. Você é a boca de Deus agora aqui na terra. A mão de Deus. Quando alguém chegar doente, saiba que Deus quer te usar. Se eu posso fazer uma oração por você? E ora. Pastor, se não acontecer nada, o problema não é seu. Seu problema é obedecer a palavra de Deus, que diz que nós temos que fazer isso. Você não faz milagre. Quem faz milagre é o Senhor. Você apenas crê e prega e se posiciona. Agora o poder é dele. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se você não fizer, aí é que não vai acontecer. Por isso o reino de Deus é tomado por esforço. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite celebrando a tua morte e ressurreição até que tu venhas. Muitos não acreditam que tu vais voltar, mas nós acreditamos. E se tu não voltares, nós vamos estar contigo. Mas uma coisa é certa: nós seremos definitivamente um só para a eternidade. A tua vida em nós e a nossa vida na tua. E enquanto isso não chega, renovamos a aliança do teu corpo, que levou as nossas dores, enfermidades, e fomos sarados. Por isso, obrigado, Jesus. E se houver doentes aqui esta noite, sejam curados, porque, Senhor, toda a enfermidade já foi para a cruz do Calvário. Nós rejeitamos a doença. Teu povo é um povo sadio. A morte não existe mais para a gente, Senhor. Não porque a gente não vai morrer fisicamente, é porque nós já passamos da morte para a vida, e a vida eterna está dentro de nós. Obrigado, Pai, por este memorial, muito mais por este poder manifesto através da ceia do Senhor. Obrigado, Pai. Comamos todos em nome do Senhor. Erga seu cálice e olhe para um irmão que está aí do seu lado. Troque o seu cálice com ele, num simbolismo de renovação do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Renovo a minha aliança contigo. O Senhor derramou sobre a cruz do Calvário esse sangue por mim e por você. Por causa desse sangue nós fomos libertos. Por causa desse sangue nós temos a proteção. Quando o mundo olha para nós, quando o inimigo olha para nós, ele corre porque ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Esse sangue que nos lava e nos limpa de todo o pecado. Esse sangue purificador. Esse sangue renovador. Esse sangue que é o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Não somos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado. Pelo amor, Senhor, aspergido ali na cruz por mim e pelos meus irmãos. Que nós possamos nesse momento, Senhor, esse simbolismo, agradecer a Ti, Senhor. E que a cada dia nós possamos ser protegidos por esse sangue. Em nome de Jesus, bebamos todos. Glorifique o nome do Senhor. Abra sua boca e fale nessa terra
daquilo que você tem de gratidão. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Senhor, leva-nos na tua presença nesse dia. Guarda a nossa vida, Pai. Que nós não nos esqueçamos, ao sair por aquela porta, das coisas que foram ditas aqui. Espírito Santo, eu quero pedir que durante a semana, tu provoques o desejo no coração de cada pessoa de orar, de levantar de madrugada, se ajoelhar ou se sentar à beira da sua cama e buscar a tua presença. Pai, desperta em cada coração esse desejo profundo de uma vida separada, santificada contigo, ó Deus. Senhor, uma vida para ti, não porque nós não sejamos pessoas normais, Senhor, mas porque nós sejamos pessoas consagradas a ti. Oh Jesus, vai quebrando as barreiras, vai tirando, Senhor, os preconceitos, e vai trazendo, Senhor, a tua glória sobre a vida de cada pessoa. Pai, eu quero te pedir que haja dons no nosso meio, dons de cura, que haja palavra profética, que haja revelação, que, Senhor, os teus sinais sejam confirmados neste lugar. Senhor, não me deixa pregar um evangelho apenas de teoria, Senhor, que ao pregar, Senhor, aqui, tu venhas confirmar. Por isso eu quero te pedir que esta semana seja uma semana de visitação, pessoas sejam visitadas, tenham experiências sobrenaturais da tua presença, Senhor, do teu poder, da tua manifestação. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Vamos em paz, irmãos, Deus abençoe a todos.